eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Amém. Eu quero começar lendo um versículo da palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo 11, verso 21. Mateus, capítulo 11, verso 21, a palavra de Deus. Quero toda a sua atenção agora, por favor, amém? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Se alguém se puder tirar um pouco do eco do som, eu agradeço. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Amém. Olha para cá, preste atenção. Jesus está dando uma chave espiritual poderosa de avivamento para conquista de cidades inteiras. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando para os judeus, fariseus, pessoas religiosas. Ele está falando: olha, sabe a cidade de Tiro e Sidom, sabe Corazim, sabe Sodoma, ele está falando, melhor dizendo, ele está falando, eram cidades terrivelmente ímpias. Sodoma era uma cidade totalmente pervertida. Tiro e Sidom eram cidades terríveis. E Jesus está falando para Cafarnaum, está falando para cidades onde teve muito milagre, teve muito mover. Desculpa, ele está dizendo o seguinte: se os milagres, se os sinais que se operaram nesses lugares, no meio de vocês, tivessem acontecido em cidades altamente pervertidas, elas teriam se convertido. Os sinais, a ministração debaixo do poder e da demonstração do Espírito Santo, eles são uma chave espiritual para converter cidades pervertidas, como São Paulo, Goiânia e todas as capitais do nosso país, todas as cidades do nosso país. Nós vivemos hoje um índice de perversão terrível, e eu creio que Deus, em momentos assim, está nos desafiando a pregar o Evangelho, não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Quantos dizem amém por isso? Os irmãos aí no fundo estão me ouvindo? Alguém aí? Ok, glória a Deus. Irmãos, eu creio sim que Deus nos chamou para participar de uma história tremenda do que Ele está fazendo no nosso país. Agora há pouco eu estava falando com os irmãos ali, dando uma entrevista, falando isso há pouco mais de 15 anos só. Nós estávamos começando os Radicais Livres em Goiânia. A primeira coisa que nós fizemos foi um retiro numa chácara, nem posso chamar de conferência. Éramos 350 jovens, tudo que existia de Radicais Livres era 350 jovens, há 15 anos. Passado 15 anos, nós estamos falando de 150 mil jovens reunidos nas videiras e na vinha. Um negócio incrível. Quando você olha para trás nas igrejas, entre os supervisores, todo lugar, a maioria dos pastores passaram pelos Radicais Livres, porque essa foi uma palavra que Deus nos deu. Quando nós começamos os Radicais Livres, nós começamos porque Deus falou: vocês vão trabalhar para levantar uma geração de pastores e líderes. E hoje, quando você vai no seminário, na turma especial, quando você olha para as igrejas, a maioria esmagadora dos pastores são jovens, que vieram dos Radicais Livres, estão se dispondo. Você quer ver um exemplo?
olha para cá, atenção. Quantos dos irmãos aqui tem um chamado pastoral? Levanta a mão. Não, fica com a mão erguida. Esse é um negócio que você deveria... Fica de pé você que tem um chamado pastoral. Olha isso, olha isso. Dê uma salva de palmas para Jesus. Meu Deus, que loucura. Metade ou mais da metade dos irmãos tem um chamado. Pode se assentar. Veja, isso é um sinal. Se Deus está chamando tanta gente, por que você acha que Deus está chamando tantas pessoas para ser pastor? Milhares, milhares, milhares. Por quê? Porque Ele tem um rebanho enorme para cuidar. São um sinal do que Deus vai fazer. Foi por isso que primeiro Deus falou para mim, ao nosso coração: levanta uma geração de pastores e líderes. O ano passado, quando nós reunimos a convenção de líderes, foi muito poderoso, porque nós reunimos 10 mil líderes, 10 mil líderes treinados, capacitados, povo instruído na palavra. Naquele momento, Deus falou comigo: esse é um exército que está pronto para apacentar um rebanho. E a obra, ela vai sendo construída, edificada. E eu penso que, e nós estamos no momento onde esse exército está preparado. Nós temos líderes, nós temos igrejas, nós temos pastores, nós temos milhares de jovens com chamado, pessoas respondendo a Deus. Nós temos a visão de cada crente, um ministro. E é nesse momento que eu creio, a Bíblia diz que os apóstolos estavam operando, estavam pregando o Evangelho, e a Bíblia diz que Deus confirmava a pregação do Evangelho da graça com sinais e prodígios. Se Deus está trazendo a mensagem do Evangelho da graça, da justificação pela fé, de uma maneira tão intensa entre nós, eu não tenho dúvida que Ele vai confirmar essa mensagem com sinais e prodígios. Diga amém. Eu disse para os irmãos, tem acontecido coisas impressionantes, palavras de conhecimento no meio da rua, milagres, curas. E sabe o que eu fico feliz? Não são pastores que estão fazendo isso, são irmãos, jovens, que estão indo nas faculdades, nas universidades, nas escolas, nas ruas, encontram situações e no meio das circunstâncias, Deus está revelando pessoas, mostrando, expondo, de uma maneira incrível, poderosa, sobrenatural. Por quê? Porque está ganhando fé para operar milagres. Se estes sinais tivessem acontecido em Sodoma, em Tiro e Sidom, cidades perversas, elas teriam se convertido. Pois eu te digo nessa tarde, Deus vai operar sinais e milagres na sua cidade, e você vai pregar o Evangelho debaixo do poder do Espírito. A manifestação dos filhos de Deus vão acontecer, e Deus vai usar você de uma maneira incrível e poderosa. Prepare-se, porque esses são dias de pregar o Evangelho, são dias de viver o sobrenatural. Sobrenatural. Deus está nos chamando para isso, Deus está nos conduzindo para isso, e a mensagem da justificação pela fé tem tudo a ver com isso, e é disso que eu quero falar com você hoje. É sobre isso que eu quero falar. Dito isso, e eu creio, como eu disse mais cedo, na promessa de 500 mil de jovens. Isso não é o fim, é só um patamar que Deus está nos levando. Eu não tenho dúvida que nós seremos na casa dos milhões. Alguém pode concordar comigo dizendo amém? Nosso país é tão grande, existe uma janela aberta, e eu quero dizer para os irmãos, Deus está se movendo em tantos lugares. Recentemente nós tivemos a conferência dos Radicais Livres na África, tivemos a conferência dos Radicais Livres em Bruxelas, eu recebi uma foto da conferência dos Radicais Livres no interior da França. Está acontecendo Radicais Livres no mundo, irmãos. Incrível como Deus está levantando. Eu não tenho nada a ver com isso, isso é o Espírito Santo que está fazendo.
mas você faz parte disso. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez eu quero saudar os radicais livres do Rio Grande do Sul. Cadê o pessoal? Glória a Deus. Quero saudar os radicais livres de Santa Catarina. Glória a Deus. Quero salvar os radicais livres do Paraná. Glória a Deus. Quero saudar os radicais livres que vieram do Espírito Santo. Cadê o João Richard aí? Dá um grito aí, tem um representante aqui. Quero saudar os radicais livres do interior de São Paulo. Quero saudar os radicais livres aqui da Vinha, Casarão, Água Viva e Dínamos. Quero saudar os radicais livres do Rio de Janeiro, a parte de Belo Horizonte, de Minas Gerais, os goianos que vieram também, e quero saudar os radicais livres de São Paulo. Aleluia, maravilha, salva de palmas, glória a Deus. Olha que mover, isso aqui é maravilhoso. Quero dizer para os irmãos que a Conferência dos Radicais Livres Internacional, ela vai continuar acontecendo a cada 2 anos, ok? Ano que vem é estadual, no outro ano internacional, aí a gente reúne de novo, uma parte em Goiânia, uma parte em São Paulo. Então isso vai crescer, vai tomar, você está olhando, olha para o lado, isso aqui, ou provavelmente nem aqui nós vamos estar, não sei, aqui em São Paulo tem muitos ginásios, estádios, não tem muita opção. Essa conferência vai tomar proporções monstruosas, e eu tenho certeza que em outras capitais nós vamos reunir pessoas, jovens, e o mover de Deus vai acontecer grandemente, mais do que ainda. E por isso eu creio, amém, olha para cá, eu creio que, não converse agora, eu creio que os sinais, os milagres, eles fazem parte desse mover. Mas a pergunta é: quem é a pessoa que de fato pode ser usada por Deus? Quem é o jovem? Quem é o radical livre? Quem é a pessoa que pode fluir nos milagres? Amém, amém. Eu quero começar dizendo algo para você, quero que você preste muita atenção. Vou falar algumas coisas e eu quero que você atente para isso. Em primeiro lugar, você tem que entender que o céu não responde à oração de pecadores perdoados. O céu não responde a homens bons. O céu não responde a homens que talvez nunca tiveram pecado, o que não existe, mas mesmo que não tivesse pecado, não poderia ser ouvido pelo céu. O céu não responde a grandes pregadores. O céu não responde a pessoas corretas. O céu não responde a pessoas caridosas. O céu não responde a pessoas que ajudam o próximo. Pasme, o céu não responde a quem ora muito e a quem jejua muito. O céu não responde a quem está tentando fazer com que Deus tenha dó dele. O céu não responde a gente que está formada no seminário. O céu não responde a esse tipo de gente. Espero que algum desses você se enquadrou. O céu só responde a oração respaldada de poder de um tipo de gente: o justo. O justo. Somente quem é justo, preste atenção, somente quem é justo pode ter os céus abertos e pode entrar no nível de vida sobrenatural, pode ver sinais e milagres. Somente o justo pode entrar no céu, inclusive, e ter acesso ao Pai. Você sabia que no céu só entra gente perfeita? O céu não aceita 9,9. O céu só aceita nota 10 no Enem.
A pontuação do Enem celestial é 10, não é 9,9, está reprovado. Meu filho tem 9 anos, mais novo, e eles estão estudando no Radicais Kids sobre o arrebatamento. Chique, né? E outro dia eu estava conversando, fiquei sabendo, puxei assunto com ele, 9 anos. Eu falei, então, estou sabendo aí que o pessoal vai ser arrebatado. Eu falei, quem é que vai ser arrebatado? Ele falou, nós. Eu falei, nós quem? Ele falou, os crentes. Eu falei, todos? Ele falou, não, os vencedores. 9 anos. Eu falei, quem são os vencedores? Ele falou para mim, é quem ora e lê a Bíblia. E para surpresa dele e das tias do Radicais Kids, falei, não é. Não é quem ora e lê a Bíblia. Falei, orar e ler a Bíblia é muito bom, e é muito importante, mas isso não te faz de fato um vencedor. O vencedor, eu falei para ele, é aquele que é justo. Mas eu tenho que te explicar isso agora, e deu trabalho explicar, porque ele só tem 9 anos. Você vai entender de fato quem é. Eu falei, o céu não aceita gente imperfeita. No céu, quando você chega lá, para entrar no céu tem que ser perfeito. Para ser usado por Deus tem que ser perfeito. Para ser respaldado com poder tem que ser perfeito. O céu só responde à oração do justo. Só o justo pode se mover no sobrenatural. Aí você pode pensar, bom, mas eu acho que eu sou justo. Preste atenção, quando eu falo de justiça, eu não estou falando de justiça segundo o seu padrão. O que é justificação? Preste atenção, é o ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com o seu padrão de justiça. Diga comigo assim, justificação. Bem alto, diga, justificação é o ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com o padrão de justiça dele. E embora nós pensamos às vezes que somos justos em nós mesmos, quando você coloca o prumo de Deus, você vai descobrir que não é. Sendo Deus o padrão, significa que as exigências, acompanha o raciocínio, as exigências de justiça de Deus é absurdamente alta, absurdamente elevada. Por isso, nenhum homem poderia se justificar diante de Deus, porque o padrão de justiça de Deus é inatingivelmente alto. Eles não são altos, eles são inatingíveis. Você sabe o que é padrão de justiça de Deus? É alguém que guardou, não guardou 10 mandamentos não, na Bíblia tem 613 mandamentos. Quantos que tem, gente? 613, fala por mão do lado, 613. 10 mandamentos só um resumo. Quem que é o justo segundo o padrão de Deus? É alguém que desde o dia que nasceu, chorou o primeiro amém, até o dia que morreu, cumpriu todos os 613 mandamentos, sem nunca ter falhado nenhuma vez, nenhum. Você nem sabe quais são, né? Está ficando ruim, tá? Eu quero deixar bem ruim. Daqui a pouco eu vou falar uma coisa boa, mas primeiro eu tenho que destruir da sua cabeça qualquer chance que você tinha de ser justo. Eu preciso desqualificar você até o chão e cavar um buraco, para você nunca mais na vida, depois dessa conferência, cair no engano que tem alguma coisinha que sobra. A Bíblia diz que na nossa carne não tem nada que presta, não habita bem nenhum, nem é zero. Não, zero não, pastor. Olha para cá, eu vou ler um versículo logo aqui da Bíblia. Olha o que diz Isaías,
capítulo 64, verso 6. Coloca para mim a Bíblia. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A Bíblia diz que o melhor homem que existir na face da terra, quando ele pega as práticas de vida dele, apresenta comparado com o padrão de Deus, Deus fala: isso aí é um trapo de imundícia. Pastor, o que é trapo de imundícia? Se fosse olhar hoje, naturalmente falando, é um pano de chão usado. Mas na Bíblia a palavra imundície, no original, é menstruação. Ou seja, no original a Bíblia diz que é trapo de menstruação. Até hoje no interior, nos rincões brasileiros, muitas mulheres não têm dinheiro para comprar absorvente, então elas usam panos quando estão menstruadas. Aqueles panos da menstruação, depois de usados, eles são os trapos de imundície. A Bíblia está dizendo que o melhor que você pode fazer quando chega diante de Deus é um absorvente usado. Não vale nada. Alguém pode falar: não, pastor, mas eu não sou como um usuário de crack lá na Cracolândia. Quando você olhar para um drogado da Cracolândia, lembra desse versículo que diz que na sua carne não habita bem nenhum, e agradece a Deus, porque era você que era para estar lá. Você vai dizer: Deus, eu te louvo, porque se eu tivesse talvez nascido na situação que aquele pessoal da Cracolândia nasceu, não tivesse a família que eu tenho, tivesse tido os amigos que aquele pessoal teve, eu talvez seria pior do que eles. Eu sei que você gosta de tacar pedra nos gays, igual pegar aqui no pé dos homens. A Bíblia diz que não habita bem nenhum em você. Quem garante, se você também não tivesse sido abusado na infância, não tivesse um modelo de homem, de pai dentro de casa, tivesse sido criado no meio só de mulher, sem ter referência, você também não ia virar um gay. Aí não. Meu amigo, você acha que você é melhor do que os terroristas, mas quem me garante, se você também não tivesse nascido no meio dos talibãs, você não seria um homem bomba, uma mulher bomba? Está assustado, né? É que você não sabia que você era tão ruim assim. Na sua carne não tem nada que presta, querido. Nada. Nada. Por isso é que eu falo, as pessoas me criticam, elas falam: a corte é lei. Não, a corte é a graça de Deus para quem sabe que na sua carne não tem nada que presta. Nada. Aqueles que sabem que não tem nada que presta na carne, nunca mais vão confiar nela. Nunca mais. Então, pera lá, vamos nivelar a coisa primeiro aqui. Não fica achando que você é bonzinho, não. Você nunca foi colocado em certas circunstâncias para saber quem de fato está aí dentro dessa carne sua. A Bíblia diz que é um trapo de imundícia. Como que Deus pode usar alguém assim? Só porque você orou, jejuou, você está achando que é bom. Mas a Bíblia fala que depois de orar, jejuar e ler a Bíblia, apresente-se diante de Deus. Fala que mereço alguma coisa. Deus fala: é trapo de imundícia, é absorvente usado. É isso que a Bíblia está dizendo. Diante de Deus, o melhor que eu posso ser é um trapo de imundície. Sendo assim, jamais eu poderia ser usado no sobrenatural por Deus, porque eu jamais poderia cumprir as exigências. João capítulo 9, verso 31, o cego diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito.
Veja, aquele cego sabia que Deus não atende a pecadores, e que se alguém pratica a vontade de Deus, esse é que é ouvido. Mas eu pergunto para você, quem de fato atende e pratica a vontade perfeita e plena de Deus, e guarda 613 mandamentos desde o dia que nasce até o dia que morre? Ninguém. Ninguém é capaz, ninguém está qualificado, nenhum homem. O céu exige perfeição para responder, para respaldar. Pastor, então o que fazer? Porque por outro lado, Deus quer nos usar para tocar uma geração, para fazer história, para mover no sobrenatural. Olha o que diz a Bíblia em Atos capítulo 7, verso 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Diga comigo, justo. Diga singular. Justo. Está no singular a palavra. Sabe por quê? Porque só existe um que é justo. Olha o que diz Romanos capítulo 3, verso 10. Quantos estão me acompanhando aqui? Diga amém. Deus só pode usar o justo. Diga comigo, Deus só pode usar o justo. Diga, o justo na Bíblia é no singular. Só tem um. Agora olha o que diz Romanos. Como está escrito: não há justo. Não há justo. Nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. São inúteis porque são injustos segundo o padrão de Deus. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há quem, nenhum sequer. Eu vou te dar a tradução no original da palavra justo. A palavra justo no original é dikaios. Diga comigo, dikaios. Diga para o irmão do lado, dikaios. Diga para o do outro lado, dikaios. Presta atenção em mim. Dikaios significa, é a palavra no original para justo, usado para aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus, e quem, por essa razão, não necessita de retificação no coração e nem na vida. Sabe o que está falando? É alguém que a sua maneira de pensar, sentir e de agir é 100% igual a de Deus, e que por isso ela não precisa de consertar nenhuma vírgula na sua vida, nem nas suas motivações. Você conhece alguém que não precisa de consertar nenhuma vírgula na vida dela, na mente dela, na vontade dela, nas motivações dela? Alguém aqui conhece? Se conhece é mentiroso, já está desqualificado. Não tem. A Bíblia coloca o padrão de justiça, high level, padrão de Deus. Ele está dizendo, se existir esse homem, o céu é obrigado a respaldar com poder. Mas agora eu tenho uma notícia boa para você. Diga graças a Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 3, verso 21, que aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Jesus é o justo. Ele é essa pessoa que cumpriu todo o padrão. E estando ele a orar, o céu abriu. Diga comigo, o céu abriu. Diga comigo, céus abertos é somente para o justo, segundo o padrão de Deus, Cristo. O céu abriu, o Espírito Santo desceu. Diga, o Espírito Santo é sobre o justo.
E a Bíblia fala que ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O céu só abre para o justo, o Espírito Santo se move no justo, e o céu fala para o justo. E eu te disse que não há justo, nenhum sequer, mas a palavra do Senhor vem, e em Colossenses capítulo 3, verso 2, tem uma notícia poderosa. A Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Diga: eu morri. Diga mais alto: eu morri. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Diga: a minha vida está escondida dentro de Cristo, em Deus. E ele diz: e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado em glória. Aqui acontece um milagre. Aqui acontece um milagre. A Bíblia diz que nós, que não éramos justos, morremos, e agora a nossa vida está oculta em Cristo. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, verso 19. Gálatas 2,19, coloca para mim. Olha o que diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo, o justo, o único que cumpriu as exigências do céu, ao qual os céus estão obrigados a responder por força de justiça. Ele vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Alguém pode aplaudir o Senhor? Olha o que a Bíblia está dizendo. Primeiro, preste atenção, eu te mostrei uma lógica. O céu só responde a gente perfeita. No céu só entra gente perfeita. E perfeição é segundo o padrão das exigências de Deus. As exigências de Deus é alguém. Você está pensando que Deus usa quem nunca pecou? Não. Quem nunca pecou é apenas alguém neutro. Não significa que ele é justo. O justo é alguém que, além de nunca ter pecado, cumpriu desde o primeiro dia que nasceu até o dia que morreu as 613 leis de Deus. Nós sabemos que a Bíblia mostrou que não há ninguém nessa condição. Logo, ninguém poderia ser salvo, ninguém poderia ser usado por Deus. Olha para cá. Um dia, talvez foi como se tivesse uma reunião no céu, e o tribunal falou: se algum homem na terra cumprir as exigências do céu, o céu se obriga a respaldar essa pessoa. A Bíblia diz que Deus, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo, porque Ele é Deus. Quando Ele promete, Ele é obrigado, Ele se obriga por si mesmo a cumprir, porque se Ele não cumprir, Ele mentiu, logo não pode ser Deus. E Ele coloca o padrão e diz: se alguém cumprir, eu me obrigo do lado de cá a respaldar. Quando Jesus vem, Ele é o homem, Ele se faz homem, porque Deus, tendo jurado por si mesmo, sabia que nenhum homem poderia cumprir as condições e as exigências e os altos padrões das cortes celestiais. Então Ele se faz homem, Ele vem, e desde o dia que nasce até o dia que morre, Ele nunca pecou, e mais, Ele cumpre todas as exigências dos céus, e se apresenta diante do tribunal. Quando Ele se apresenta, não é mais uma questão aqui de graça. Graça é para nós que estamos recebendo sem merecer, mas diante dele é por força de lei. Ele se apresenta, ele mostra as credenciais: eu cumpri as exigências do céu. Os céus são obrigados a me respaldar agora. As orações de Jesus, o céu não tem opção, ela tem que responder. Quem está me entendendo?
Mas agora a Bíblia diz que embora não há nenhum justo, quando eu creio, assim como eu não conheci Adão e recebi o seu pecado e a sua punição, sem merecer, sem ver, sem conhecer, sem ter nada com isso, agora a Bíblia diz que porque eu criei, mesmo sem ver e sem merecer, eu posso receber o benefício da cruz. Um homem pecou e contaminou a todos, logo é justo que um homem pague por todos. Eu não fiz nada para me tornar pecador, apenas nasci, não tenho que fazer nada para me tornar justo, apenas aceitar, apenas crer. No momento que eu creio, no mundo espiritual, a Bíblia diz que não sou mais eu quem vive, mas Cristo está vivendo em mim. E esse viver que eu continuo vivendo aqui nessa carne, agora eu vivo pela fé nele, dentro dele. Olha para cá, eu vou te explicar como que funciona. O dia que um crente morre, ele vai no céu, e ele bate na porta. Provavelmente é Pedro que atende, porque segundo as tradições é ele que tem a chave. Não sei, talvez seja um anjo. E o anjo pergunta: você quer entrar no céu? Sim. Você sabe que aqui só entra gente perfeita segundo os padrões de exigências do céu, 613 leis do dia que nasceu até o dia que morreu, sem nunca ter falhado nenhuma, além de nunca ter pecado, ter cumprido tudo. E você apenas diz: olha a credencial. E o Senhor talvez está lá no trono e pergunta para o anjo: quem está aí? A pessoa quer entrar. E quando ele abre a porta, ele fala: olha direito. E ele olha e assusta. Não estava reconhecendo? A voz era diferente. Desculpa, Senhor, não tinha visto que era o Senhor. Quando ele abre, ele ouve a minha voz, ele confunde. Mas quando ele olha direito, ele não vê o Naor, porque o Naor está escondido nele, dentro dele. E ele grita de lá: Senhor, desculpa, eu tinha confundido porque a voz estava diferente, mas é seu filho Jesus, o justo. E o pai grita de lá: se é ele, os céus não pode negar. Entra. A Bíblia diz que não sou eu, não é o que eu sou, é o que ele é, não é o que eu faço, é o que ele fez. Quando eu me ajoelho para orar, chega a oração no céu, o anjo leva até o trono e ele fala: Senhor, tem uma pessoa no céu orando para que um paralítico ande. E o pai fala, o Senhor diz para os anjos: você sabe que o céu não responde a pecadores, o céu só responde a justos, segundo os padrões de exigências do céu. Gente que nunca pecou, gente que cumpriu todas as exigências do dia que nasceu até o dia que morreu. Checa. Quando ele volta para olhar, ele assusta de novo. Meu Deus, eu estou ficando ruim da cabeça, diz o anjo. De novo confundi. A voz é diferente. A voz parece com João. Senhor, o senhor está com brincadeira. Eu não tinha visto de novo que era Jesus. Quem está orando? É o João. Mas quem ele vê? Ele vê Cristo. Aí ele volta lá e fala: oh Senhor, me perdoa, é Jesus que está orando. Então você já sabe, ele cumpriu as exigências. O céu é obrigado a respaldar. Manda levantar o aleijado. Manda levantar. Preste atenção. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Aleluia, que glória, hein? Se Jesus fosse o líder de célula do seu lugar, se ele fosse o líder lá na sua célula, se Jesus fosse o líder lá na sua célula, quantos pastores tem aqui? Levanta a mão aí, pastores.
Se Jesus fosse o pastor da sua igreja, se Jesus fosse o líder da sua célula, eu pergunto, essa célula ia crescer? Essa igreja ia crescer? Ia ter um avivamento na sua cidade? Sim ou não? Sim. Sim, por quê? Porque o céu não pode negar nenhuma oração dele. Jesus nunca teve nenhuma oração negada. Nunca. Jesus cumpriu todas as condições. O céu obriga a respaldar. Você fala, pastor, se ele fosse o líder lá, a célula ia bombar. Pois eu te digo, não sou e não é você, mas quem vive, mas Cristo, o justo, vive em você. Ele está liderando naquele lugar. Os motivos da falta de poder acabaram. Os motivos da falta de explosão, de avivamento, encerraram. Por quê? Porque um dia lá na cruz, ele gritou, está feito, está consumado. Agora, quando eu vou liderar, quando você vai liderar, quando você ajoelha para orar, você precisa de ter apenas uma condição: crer. Aí você ora, você ajoelha, o diabo fala, mas você está querendo ressuscitar um morto? Está querendo orar para um aleijado andar? Para alguém ser curado de câncer? Você está querendo que a sua célula multiplique? Olha para você. Você não ora o suficiente, você não lê a Bíblia o suficiente, você não é crente o suficiente, você faz isso de errado. Quando o diabo traz a sua atenção para você, você para de ver Cristo. Mas quando você ignora aquilo que você é e considera só o que Ele é, você vai poder dizer, não tem nada a ver comigo, Satanás, tem a ver com Ele. Não é uma questão do que eu sou, é uma questão do que Ele é. Não é uma questão do que eu faço, e sim do que Ele fez. Eu apenas fico na posição de crer nessa loucura. Um dia, vou contar uma coisa, pouca gente sabe, da história dos radicais livres. No meio desse mover todo, explosões de crescimento acontecendo em Goiânia, eu jejuando igual um louco e orando por avivamento, um pensamento me via à mente, constantemente me aterrorizava. Esse pensamento, eu tinha convicção que era Deus, mas não era. Você quer um avivamento? Você quer ganhar a sua cidade? E aí eu pensava, eu sentia, Deus vai levar um filho meu como semente. Deus vai matar um filho meu em troca de um avivamento. E aquilo eu angustiava profundamente, porque eu pensava, eu não posso ser egoísta, eu tenho que deixar Deus levar um para salvar milhares. Mas eu me sentia mal, porque eu não tinha coragem de fazer essa oração, e a minha sensação era que Deus só estava esperando eu falar, ok, combinado, posso fazer, eu libero o avivamento que você quer. Mas eu ficava mal. Mas sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Para com essa arrogância. Você acha mesmo que tem algum homem que serve de semente para o céu? Segundo, eu não preciso matar filho de ninguém para trazer avivamento, porque o filho que tinha que morrer já morreu na cruz do Calvário. Jesus é a semente que caiu na terra e morreu, e Ele é a semente do avivamento. Deus não tem que trazer avivamento à custa de homem nenhum, porque o homem que tinha que ser enterrado foi cravado na cruz, para que a vida pudesse alcançar os perdidos. Eu sou a pessoa que mais crê em avivamento, e o mais livre. Eu não tenho medo mais de orar por avivamento,
porque não sou eu, não é a meu preço, não é a preço dos meus filhos. Eu não tenho que matar ninguém. Deus não tem que negociar com o diabo não tem mais acesso a Deus. Eu ficava pensando que o diabo ia lá falar com Deus a meu respeito para negociar, igual foi com Jó. Pois é, pastor, o diabo não fala com Deus, não? Falava, até que o sangue foi colocado no caminho. Jó não tinha o sangue, agora que Jesus vem, o sangue está entre eu, o Senhor e o diabo não tem mais acesso para acusar, porque quando não tem mais pecado, porque está pago, não há motivo de acusador aparecer. Acusadores aparecem quando tem acusação, quando não tem mais dívida, não tem mais culpa, não tem mais motivo do acusador se aproximar. O diabo não trata com Deus a respeito da sua vida nem da minha mais, porque os nossos pecados estão pagos, não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. Satanás não pode se apresentar para negociar sobre as nossas vidas, porque nós estamos debaixo da dívida paga. Quando Jesus morre, Ele ressuscita e Ele aparece no meio dos discípulos, e a Bíblia diz que Ele se apresenta e mostra a mão e o lado e diz paz. Ele podia só dizer paz, mas a Bíblia faz questão de dizer que ao aparecer, Ele mostra a mão, mostra o lado e diz paz. Sabe o que Ele está dizendo? Olha aqui, ó, carnê quitado, dívida paga, paz. Você sabe quem não tem paz? Quem está devendo. Quem está devendo, o telefone toca, ele gela, a campainha toca, é o cobrador. Quando o Senhor diz paz e mostra a mão e o lado, Ele está dizendo: fique em paz, nenhum cobrador vai poder bater mais na sua porta.